Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui eu, Andrew, e o meu amigo Elson, no nosso canal Pode Crer. Obrigado aí por você estar vendo aí novamente a gente, né? E para não perder o costume, né, Elson? Curte, compartilha, que em algum momento você achou uma parte interessante, manda para um amigo teu aí, faça chegar para mais pessoas aí, assuntos que te tocarem aí, para que outras pessoas também possam ser tocadas. Tá, e você deve estar se perguntando, né, pra você que caiu de paraquedas, lógico, né, porque os que acompanham a gente aí já sabem do que a gente trata aqui praticamente semanalmente. Nós tratamos de Bíblia e não de doutrina. Bem. E me conta, Elson, tudo bem com você? Tudo certinho contigo, Andrew? Tudo bem, graças a Deus, na graça. Melhor do que mereço. Né? Mais ou menos por aí. Como estávamos comentando mais cedo, né? Verdade. Não mais cedo de dia, porque agora são o quê? Umas 8 horas já? 8h20. Isso. Somos mordomos, né? E deveríamos fazer o nosso melhor, né? O bom uso de todas as coisas que Deus nos dá, né? O Senhor e a terra, sua plenitude, o mundo é aquele que ele habita. Mas nem isso a gente consegue fazer direito. Verdade. Né? Então, prosseguimos e seguimos para o alvo, tentando ser como Jesus. E me conta, Elson, o que vamos falar hoje? Nem imagino o que a gente vai falar hoje. Hoje não. E nem eu até poucos minutos atrás imaginava. Aí, como você disse, sermos como Jesus, no assunto anterior a gente falou sobre Deus falando com a humanidade, desde Gênesis até Apocalipse. E aí Jesus vai dizer assim, eu e o Pai somos um. E muitos vão falar assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele fala assim, poxa, quem vê a mim vê o Pai. Então eu pensei da gente fazer agora encontros com Jesus, que é encontros com Deus. Como é que Deus lida com as pessoas, mas em encontros que pessoas tiveram com Jesus? O que você acha? Vamos lá, vamos para cima. Para cima, para o alto e avante. Sempre. Vamos ver João 3. Tinha um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Ele era um cara top na posição entre os judeus. Ele veio de noite conversar com Jesus. Então aí já explica algumas coisas, né? Porque de noite, ele veio de noite. Ele veio escondido, né? Desculpa, Elson. Não? Perdão. Não perde a linha de raciocínio. Não, tô parado aqui. Mas esse é aquele que subiu na árvore lá? Não, esse é Zaqueu. Ah, então tá bem. Como Zaqueu. Como Zaqueu, não é Zaqueu. Nicodemos aí de noite conversar com Jesus. Certo. E aí ele tem umas dúvidas que ele quer expor com Jesus. Ele reconhece que Jesus não é uma pessoa comum, isso é importante saber. Ele é príncipe dos judeus e ele vem de noite conversar com Jesus. E a conversa é interessante porque ela gira em torno de alguns assuntos. E Nicodemos diz o que é preciso fazer, o que o homem precisa fazer para herdar a vida eterna, o que o homem tem que fazer. E Jesus fala assim, Nicodemos, precisa nascer de novo. E aí ele fala assim, mas como eu já sendo velho, voltarei ao ventre da minha mãe, vou nascer de novo. E Jesus fala, aquele que não nascer da água, do Espírito, é isso que precisa acontecer. Sabe o que me encanta? Que as coisas mais incríveis que Jesus proferiu não foi num discurso com 1.500 pessoas, não foi no auditório, sempre é com uma pessoa. Sim, impactando uma pessoa. Porque João 3,16 é na conversa que Jesus está tendo com Nicodemos que surge um dos textos que é cerne do Evangelho. Eles falam assim... Patrocínio, hein? E a conversa ali, né? O que tem que fazer? Nicodemos tem que nascer de novo, para dar o reino dos céus, precisa passar por um novo nascimento. Você tem a data de quando você nasceu, e aí vai ter lá no seu registro de nascimento, tudo mais, mas existe uma outra data que também é extremamente importante quando você nasce para uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim que nós estamos mortos em nossos delitos, e aí em algum momento a gente vai, eu entendi que eu preciso de Cristo. Então a gente tem esse novo nascimento, uma nova forma de olhar para as coisas, uma nova forma de viver a vida. E aí Jesus vai dizer exatamente em João 3,16, né? Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí
dessa conversa que Jesus tem com Nicodemos, parece que não surge muito efeito, né? Aparentemente Nicodemos ele some da história. Lá na frente você vai encontrar Nicodemos novamente, quando as pessoas vão querer prender Jesus, ele vai intervir e dizer assim, pô, mas o que nós temos contra ele? Não dá para prender uma pessoa sem ter nada. Então Nicodemos já surge no meio dos próprios líderes judeus ali. E no momento crucial, que talvez seja o mais importante, pós-morte de Jesus, os discípulos desaparecem, porque é perigoso, e aí vai aparecer um senhor rico, já José de Arimateia, e junto com ele Nicodemos. Eles vão pegar o corpo de Jesus, eles vão passar, tem produtos específicos para passar no corpo de Jesus, e vão enterrar Jesus numa sepultura nova, porque dizia lá atrás, uma das profecias, que o Cristo, o Messias, seria colocado numa sepultura nova, que ninguém tinha utilizado ainda. Mas a gente vê então que Nicodemos foi impactado com essa conversa lá de noite com Jesus, tete a tete, olho no olho, a tal ponto do pior momento para alguém dizer que se importava com Jesus, Nicodemos vai aparecer ali e vai ter essa parte importante na história. Então, um encontro de Nicodemos com Jesus, uma conversa à noite, olho no olho, vai. Parece que não surgiu efeito, mas a gente percebe que depois é toda a história dele modificada. A gente for para o capítulo 4, nós temos um outro encontro de Jesus, agora é com a mulher samaritana. Você explana para nós aí um pouco dessa questão, por que se falava tanto de Samaria, no sentido de o enfoque do porquê mulher samaritana? Perfeito. A gente vai ter, antes de Cristo, a gente tem as datas regredindo, né? Elas não vão à frente, elas voltam. No ano de 722 a.C., deixa eu voltar um pouco antes, né? Quando os juízes ainda comandavam o reino de Israel como um todo ali, você tem juízes que Deus levanta, né? Sansão, Gideão, enfim. E o povo pede um rei. Sim. E aí você vai ter Saul, depois você vai ter Davi, depois você vai ter Salomão. Mas chega um determinado momento que os reinos vão se dividir. Israel, que é um só, Sul e Norte, agora vai ser dividido com o reino do Norte e com o reino do Sul. O reino do Norte vai ter 10 tribos, praticamente. Vai ser chamado de reino de Israel, capital Samaria. E você vai ter o reino do Sul, reino de Judá, capital Jerusalém. Quando você fala 10 para um lado e 2 para o outro, seria antes do Jordão e depois do Jordão, ou não tem nada a ver isso? Não, bem depois de rei já, né? Você está dizendo na questão norte-sul? Isso. Não. Você vai ter do Mar Morto para baixo, Reino do Sul, do Mar Morto para cima. É mais fácil usar o Mar Morto como referência. Tá. Lá em cima você vai ter o Mar da Galileia, onde vivem os galileus, Nazaré, mas a capital é Samaria ali, né? Tá. Então o reino está dividido. Ok. E aí acontece em 700. Aí você tem os reis, né? O rei que comanda o norte, o rei que comanda o sul. E os reis que comandam o norte, eles são reis que não fazem a vontade de Deus. Então o povo começa a se perder e sai da proteção de Deus. Não é que Deus tira a mão, eles saem debaixo da proteção de Deus. Enquanto que o reino do sul, os reis ainda estão sendo bons e permanecem. Então em 722 eles vão ser invadidos. E a forma como esse reino que invade eles, os assírios, a forma que ele utilizava para dominar o povo era tirar os homens daquela cidade, pegam os homens de outra cidade e eles misturam, fazem uma miscigenação para que os povos eles perdessem a sua cultura, para que eles perdessem a identidade e não se rebelassem mais contra eles. Então Samaria é invadida e aí tiram-se os homens, trazem homens de outra cidade. Então há uma mistura, e a ideia do povo de Deus é que eles não se misturassem com outros povos. Sim, tanto é que Deus, quando foi para a nova terra, quando os homens foram para as novas terras, Deus falava para não se misturar com o povo, porque faria mal para eles. Isso, por causa de culturalmente mesmo, que daí outros deuses iam se infiltrar. Perfeito. De certa forma, né? Não que eles fizessem isso, mas que o homem ia buscar. Perfeito. E lembrando que culturalmente todos eles tinham que ir para Jerusalém, no templo, oferecer sacrifício uma vez por ano, independente de onde você morava das 12 tribos. E aí Jeroboão, ele constrói um templo lá em Samaria agora, no Monte Gerizim, coloca 2 bezerros de ouro, eles mudam a Torá, eles modificam os textos e tudo mais, mas daí fica lá o pessoal do norte,
dizendo, o pessoal do sul acha que só eles são puros, e o pessoal do sul olhando o pessoal do norte dizendo, esse pessoal é impuro. Então fica essa rixa entre eles ali, né? Vocês não são mais povo agora, vocês se misturaram, só nós somos povo. Lembrando que o reino do norte acontece isso em 722, mas em 605 o pessoal do sul também vai ter problema. Só que a maneira como o império que vai invadir o reino do sul, que é Nabucodonosor lá com a Babilônia, eles são diferentes. Eles levam o povo lá para a terra deles. Melhores. É uma forma diferente de atuar, né? Mas ambos vão ter problemas por desobediência a Deus. Então tem essa rixa entre judeus e samaritanos agora. Porque como o reino do sul é basicamente a tribo de Judá e de Benjamim, então são chamados de judeus, né? Enquanto eles lá são o povo de Israel e aqui é Judá. Ok. Então quando Jesus vem, ainda tem essa rixa entre eles. Então quando Jesus conversa com a mulher samaritana, outra coisa, não se conversava com a mulher. O que vai conversar com a mulher? Eles não valorizavam mulheres. E Jesus é um rabi. Mulheres não tinham o direito de aprender com o rabi, ter um mestre. Então você tem tudo isso de pano de fundo. Ela é uma mulher, ela é samaritana, e Jesus puxa a conversa com ela, e ela começa a perguntar para Jesus, Jesus responde. Jesus está sendo um mestre para ela, mas mulheres não tinham direito a estudar. Certo. Então olha que terrível. Totalmente controverso a cultura da época. Perfeito. Diz assim que era meio-dia, e aí Jesus diz assim, é necessário passar por Samaria. Jesus sabe que tem uma situação para resolver em Samaria. E é meio-dia. Meio-dia é um horário que pessoas iam ao poço, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. Aproveitava que estava todo mundo no horário ali, só pino e tudo mais. Então quem não queria se envolver com esses tipos de pessoas que não eram muito certo, não iria meio-dia no poço. Os discípulos vão à cidade comprar comida, porque eles estão com fome, e Jesus para no poço. Nisso vem uma mulher samaritana. E ela de boa, ela não vai puxar assunto. Na função de beber água. E ela não vai puxar assunto com Jesus. Não vai puxar assunto. Sim. E aí ela já vem com o seu balde, vem com a sua cordinha, e ela lança lá o baldinho, a sua cordinha, e aí Jesus puxa um diálogo com ela. Mulher, dá-me de beber. E aí ela já fala, como sendo tu judeu, pedes água a mim que sou mulher samaritana. Assim, é claro que é todo um contexto histórico que talvez a gente não tenha esse conhecimento. Mas seria a veste, seria o jeito de falar, ou seria a própria, como que eu posso dizer? Para reconhecer que ele é judeu? Tudo isso misturado. É toda essa língua também. É toda essa mistura, exatamente. É toda essa mistura. Nos tempos de Jesus, e é importante a gente saber disso, você tem, por exemplo, o hebraico é a língua litúrgica deles. Todo o ritual no templo é em hebraico. Mas as conversas paralelas é em aramaico, que é uma linguagem que surgiu lá no cativeiro babilônico. Além disso, uma linguagem universal que você tem é o grego, porque o Império Grego assumiu antes do Império Romano e eles foram muito fortes nisso. Então o grego se quiser conversar com pessoas de outros povos, grego. Mas a linguagem, por exemplo, de um fórum, de uma delegacia, já é o latim, porque é o Império Romano que está dominando. Então você tem todas essas línguas sendo faladas ali, dependendo de onde você está, é o tipo de língua que você vai se utilizar. O aramaico é só o povo do sul, e só eles foram levados cativos para a Babilônia. O reino do norte não foi levado cativo para a Babilônia. Aconteceu 100 anos antes, praticamente, a invasão que acontece no reino do norte. E aí Jesus vai, ela fala assim, como você sendo tu homem, em falar comigo que sou mulher, samaritana, não tem como conversar assim. Aí Jesus fala assim, se você soubesse quem está conversando com você, você é que me pediria água. E ela fala assim, o senhor não tem nem balde, e o senhor não tem nem a corda, é que você vai pegar água. Aí ele fala, mulher, a água que eu tenho para dar, se você beber, fará com que você seja uma fonte inesgotável a jorrar para a vida eterna. E aí ela está confusa, ele fala assim, vá chamar o seu marido. E ela fala, não tenho. Aí Jesus fala assim, disseste bem, eu tivesse 5. Nenhum deles era teu, e o que tem hoje não é teu também. Ela se assusta, ela fala, como é que esse homem sabe da minha vida? Ele é judeu, não tem nada a ver a nossa história. O judeu não passa por Samaria, como é que ele vai saber da minha história? Veja que tu és profeta, porque soube da minha vida. E ela fala conhecimento ela tinha. Conhecimento ela tinha, isso que é o importante. E aí ela aproveita, já que tu és profeta, me responde uma coisa, onde nós devemos adorar?
Vocês dizem que é em Jerusalém, nosso povo diz que é no Monte Gerizim, o templo que nós temos construído aqui. Onde é que nós devemos adorar? Veja, você que está assistindo, o quanto é importante entender a questão de todo o contexto. Porque assim, eu já li esse texto algumas vezes, mas nunca com esse olhar e entendimento que você acabou de falar. O Reino do Norte tinha lá o seu tempo, o Reino do Sul tinha o seu tempo. Faz todo sentido a pergunta que a samaritana fez. E existe uma rixa entre eles ali, Isso mesmo. Quando ela percebe que ele é um profeta, que então ele vai poder me responder, porque eu tenho o desejo de adorar da forma correta. E aí eu adoro lá em Gerizim, que o nosso povo adora, você em Jerusalém, eu estou preocupada. Meu intuito, mesmo estando com a vida toda torta e errada, é adorar a Deus da forma correta. Como é que eu faço para adorar da forma correta? Você vê que interessante? Sim. Ela teve 5 maridos, esse agora não é marido dela, mas ela quer saber, me responde, meu coração tem desejo de adorá-lo. Como é que eu faço? Ele fala assim, mulher, vem a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e verdade. Nem em Jerusalém, nem em Gerizim. Não existe um lugar, existe a forma e existe quem adorar. Porque no tempo deles lá tinha esses bezerros de ouro, que eles já tinham lá, né? Adoravam, então eles estavam meio perdidinhos mesmo. Ou seja, a machadada foi certeira. Perfeito, mas é interessante que ela quer saber. Ela quer saber. Aí o interessante é que daí ela fala assim, eu sei que quando o enviado de Deus vier, ele vai nos ensinar tudo isso. Daí Jesus fala assim, é esse que conversa contigo, mulher. Eles também estão esperando. Sim. Os samaritanos também esperam o Messias, que vai vir, vai restaurá-los, vai renová-los, eles também esperam. Então por isso que ela fala assim, eu sei que quando o Messias vier, quando isso vai acontecer. Não, eu que falo contigo. O que ela faz? Sai correndo para a cidade contar para as pessoas. E ela chega e ela fala assim, eu encontrei o Messias, eu já tive 5 maridos, e não preencheu. Numa conversa rápida que eu tive com ele, já estou preenchida. E aí as pessoas acreditam nela, porque ela muda, existe uma mudança naquela mulher, na atitude. E aí eles vão ver Jesus. Aí eles vão conversar com Jesus, fazer um monte de perguntas. Aí eles voltam e falam assim, mulher, primeiro a gente acreditou pelo que você falou. Agora a gente acredita porque os nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouviram o que ele tinha para falar. Mas você vê que quando essa mulher é preenchida, a primeira coisa ela quer contar para todo mundo? Sim. Boas novas. As boas novas. Temos coisas boas, encontramos ele, aquele que nós... Você vê que todo Israel estava esperando Jesus. Sim. Toda a escritura, ela falava sobre esse que viria um dia, que traria mudança, que traria transformação para a vida deles. Então não só ela é modificada, mas todos os samaritanos ali agora, eles acreditam e confiam em Jesus que pode restaurá-los. E você acha que eles não sofrem? Que quando ouve o pessoal do sul fala assim, vocês não são mais puros, vocês não são mais povo de Deus. Puxa vida, eles crescem lendo as escrituras, sabendo de toda a história. Eles querem ser restaurados também. Existe essa rixa entre eles, não vão mais em Jerusalém porque eles não gostam da gente e tudo mais e tal. Jesus conta a parábola, né, de um homem que é assaltado, que é atropelado e é deixado pelo caminho. Aí vem o pessoal de Judá, passa o sacerdote, passa o levita, todo o pessoal. Aí vem um samaritano e o samaritano socorre ele. E aí para eles, nossa, o samaritano que ele está fazendo certo, está fazendo um bom papel. Isso, tem toda essa questão na Bíblia, né? Mas aí a gente percebe então que Nicodemos tem um encontro que muda a vida dele, a mulher samaritana tem um encontro que muda a vida dela, e ela leva para a cidade, toda a cidade é transformada por um encontro com Jesus. Vamos falar de outro então, que é o Zaqueu que você falou. Qual que é o problema de Zaqueu? Zaqueu é judeu, só que ele é publicano, ele é chefe dos cobradores de impostos. Quem são esses? Quem está dominando agora Israel é os romanos, e os romanos eles contratam pessoas judias para trabalhar para eles cobrando impostos. Então você é um traidor da pátria. E aí mais do que isso, como você tem a proteção de Roma, você sempre tem um soldado com você cobra mais os impostos. Então você tira para Roma e tira um pouco para você. Só que esse homem, ele é chefe dos publicanos. Ele não é um publicano como Mateus, ele é chefe dos publicanos. Então ele é extremamente odiado por todos. É interessante isso daí que você acabou de falar, né? Judeu. Ou seja, a Bíblia não vem aqui passar pano para um ou para o outro. Ela traz toda a situação da época e não tem um melhor que um ou melhor que o outro. Tanto que se a gente for ver a história de genealogia de Jesus,
A gente vê bastante gente assim atrapalhada no negócio, hein? Rabi, prostituta. Tá lá. Eu não ia falar, né? Mas você já falou. Não, tem que saber. Nicodemos era judeu, era príncipe da sinagoga. Ele é um dos principais do comando da igreja da época. Tanto é que teve lugar de fala quando foram condenar Jesus, né? Perfeito. Senão não ia nem poder abrir a boca, né? Nem tinha voz, nem vez. E aí, Zaqueu, o texto diz que ele ouve que Jesus ia passar ali pela cidade dele. E ele era um homem de pequena estatura, e todo o povo daquelas ruas, vielas, todo mundo ali, ele quer ver Jesus e não vai conseguir. O que ele faz? Então a gente percebe agora como é que Deus trabalha. Deus trabalha com o coração das pessoas, né? Então Zaqueu, tudo errado, trabalhando com o Império Romano, cobrando a mais, tudo mais. Quando ele tem a oportunidade de ver Jesus, ele fala, vou vê-lo. Mas aí ele é de pequena estatura, e aí a multidão está ali. O que ele faz? Duas coisas que ele não podia fazer jamais. Ele corre. Jamais um homem na posição dele deveria correr. Eles usavam vestidos longos, você tem que levantar o vestido aqui para você conseguir correr. Ele corre. E segundo, ele sobe em uma árvore, coisa de moleque. Ele rompe com a cultura da época, porque para ele agora o mais importante é o quê? É ver Jesus. Então ele corre e ele ainda sobe uma árvore. E aí quando Jesus está passando embaixo, Jesus olha para cima porque vê o coração dele, e aí pensa no susto ainda. Jesus para e fala, Zaqueu. Jesus falou o nome dele. No meio da multidão. No meio da multidão. Zaqueu fala, como que ele sabe quem eu sou? Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na sua casa. Entrar na casa de um publicano, cobrador de impostos, ladrão. Um santo, o que se diz filho de Deus. Perfeito. Aí diz que o texto que Zaqueu desce alegre por demais da vida, porque Jesus vai na casa dele. E aí todo mundo fala assim, quem é esse que come na casa de publicanos? E aí Jesus vai na casa dele e vai dizer assim, ele também é filho de Abraão, também merece salvação. Está com a vida errada, não está fazendo as coisas certas, mas eu vi que o coração dele tem o desejo de fazer as coisas certas. E aí Zaqueu fala assim, vou devolver metade do que eu tenho para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes o valor. Não era tudo isso que precisava, não. Ele está dizendo assim, eu tenho dinheiro, tenho tudo, não sou feliz. O Senhor acabou de entrar na minha casa, a felicidade está completa. Eu já percebi que não é a minha posição e não é o meu dinheiro que me traz felicidade. Então eu abro mão disso tudo para poder ter o Senhor. Aí Jesus fala assim, hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Olha a mudança, a transformação, caráter, né? Na vida desse homem. Exatamente. Tinha posição, tinha dinheiro, mas não tinha o mais importante, não estava completo, né? É uma coisa muito interessante que me veio aqui na cabeça agora. Você pode estar passando por uma situação crítica, difícil, que não vai mudar no estalar de dedos. Perfeito. E entenda que quando você aceita Jesus, você não vai parar de passar dificuldade, tá? Quero deixar bem claro aqui. Mas o que vai te ajudar e vai fazer você sair dessa dificuldade é bem provável que é uma mudança de atitude. É uma mudança de vida. É uma mudança de você se posicionar a ponto de você entender que os problemas que você causa, não é do inferno, não é dos céus, é que você causa. Então é necessário uma mudança de vida para que você consiga ter e ser melhor. Passa a ser melhor. Uma luta diária, constante, uma guerra. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas principados e potestades. Às vezes a gente não está alerta, a gente não está atento a exatamente essas questões, né? E geralmente o que te faz ter essa mudança de vida a ponto de ser mais leve as coisas para você é a comunhão. É a comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, a comunhão com Deus. Não que você vai se privar de passar por coisas ruins. Sim. Quando eu digo se privar é melhorar, né? Que é a comunhão, comum união,
ter coisas em comum, ter coisas em união com Deus, buscar mais as coisas de Deus, devagar. Novo nascimento, você não nasce andando já, né? Tem todo o processo, gatinhar, começando a dar segurando as coisas, depois anda um pouquinho melhor, tudo mais. Esse é o processo. Então a gente vê que esses encontros com Jesus, eles mudam completamente a história desses personagens, muda completamente a história dessas pessoas, né? Quem mais Jesus poderia nos falar? Paulo, eu pensei em Paulo. Olha aí. Eu pensei em Paulo também. E mais uma vez, gente, não conversou sobre isso, hein? Mas por que eu pensei em Paulo? Por isso que você falou. Porque parece que a vida de Paulo, antes de conhecer Jesus, ela era boa. Top. E depois de conhecer Jesus... degringolou. Dá essa visão? É essa visão humana falando, né? Porque, assim, eu acho que você vai entrar nesse assunto. Mas é que o homem manja bastante, gente. Então eu tenho que pegar esses ganchos pra não parecer que eu tô só de... É que quando você falou, eu falei, cara, ele tá descrevendo, parece a vida de Paulo. Porque assim, Paulo, ele andava só com gente top e era top, né? Fazia parte do Sinédrio. Isso mesmo. Dos líderes religiosos, assim, que ele tava lá. Em um determinado texto ele fala que ele foi instruído por Gamaliel. Melhor escola da universidade que tinha na época. Isso, e esse Gamaliel era o mestre dos mestres. Top. Então, assim, de repente ele começa a viver uma vida física aparentemente medíocre. Perfeito. No sentido de churrascaria, praia. Ele era construtor de tendas, ele era um engenheiro da época, meu amigo. Entendeu? Então, assim, e chega uma parte que ele também diz que está arrumando uma rede de pesca, é isso? Ou não, eu estou confundindo as pessoas? Isso é os Pedro lá e os sabidos. Então tá, mas enfim, pessoal, é por isso que tem que pegar os ganchos aí, porque o homem manja. Essa questão que Paulo era o top, de repente quando conheceu Jesus, teve um encontro com Jesus, que perfeito. Acredito que você vai falar um pouco do que ele passou nesse encontro, perfeito. Né? Ele começou a ter uma vida que ele parou de ir na churrascaria. Perfeito. O mais incrível da vida de Saulo, né? Sim. Paulo, isso. É que ele era extremamente zeloso com as coisas de Deus. Olha que incrível, né? O foco não estava certo, mas a intensidade estava certa. Sim. Pelo que a Bíblia descreve dele, dá a entender que ele era uma pessoa muito metódica, né? Fariseu, seguia as tradições, perfeito. Ele era extremamente zeloso, até chama dessa questão, né? Queria que tudo estivesse certo. E é por isso que ele começa a perseguir os cristãos. Porque ele fala, essa seita aí tá atrapalhando o judaísmo, tá tudo errado esses caras. Eu quero fazer tão certo que eu vou pedir autorização aí. E ele consegue cartas assinadas por onde ele passasse. Que ele encontrasse cristãos, ele entraria nas casas, ele prenderia esse pessoal. E aí ele está indo para Damasco, para exatamente cumprir uma dessas tarefas. E no caminho de Damasco ele cai da cavalgadura do animal que ele estava. E uma luz muito forte aparece. E aí a voz fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele fala, quem é? Eu sou Jesus que está perseguindo. Então assim, Saulo não está perseguindo Jesus, está perseguindo os cristãos. Mas quem persegue os cristãos está perseguindo Jesus. Sim. Devido à estatura que Saulo na época representava, no sentido de que ele era comissionado também por Roma. Perfeito. Ele andava sozinho? Não. Nessa situação, por exemplo, quando ele caiu do cavalo, teve um encontro... Não, tinha mais pessoas com ele. O texto diz que tinha mais pessoas com ele, não estava sozinho. Mas ele tinha carta na mão ali, né? Sim. Qualquer coisa que ele precisasse, ele podia chamar o exército romano, onde ele tinha sua delegacia por perto, ele podia chamar esse pessoal. Carteirada. Totalmente. Carteirada. Totalmente. E aí ele fica cego. Com essa luz ele fica cego. E ele chega até Damasco, fica lá na casa de uma pessoa lá. Aí Deus vai usar uma outra pessoa para ele lá orar por ele. Aí cai as escamas dos olhos dele e ele vai conseguir entender as coisas de Cristo agora, né? Mas ele só chega a essa casa porque a luz mandou ele lá. Perfeito. Tudo direcionado por Deus. Tanto que na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, que vai falar sobre a ceia lá, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor. Então Paulo vai receber muita coisa direto do trono da graça de Deus. Ele vai ser um homem com uma vivência extraordinária. Mas aí a luz falou assim, importa agora que você sofra por causa desse evangelho. Ser feito pessoas sofrer por causa do meu nome, o que importa agora é sofrer por causa do meu nome. E aí a vida de Paulo vai ser
totalmente transformada, completamente virada de Modificada. Totalmente modificada. Esculhambada. De todas as formas, virada do avesso, literalmente, né? Porque agora, qual é o problema agora? Agora você tem os judeus que vão perseguir Paulo, você vai ter os cristãos que não vão confiar em Paulo, porque ele pode ser Sim. A história que ele está... que é um vira-casaca. Essa história que ele está contando é só para prender os cristãos. Então ele vai estar no meio ali. Cristãos de um lado, judeus do outro, ninguém aceitando ele. Até que algumas coisas vão acontecer. A gente pode fazer um dia só sobre a história de Paulo, que vai demorar anos, hein? Depois desse acontecimento, até Paulo começar a ter moral com os judeus e pregar. É sério? Isso eu não tinha esse entendimento. A gente vai fazer uma sessão sobre Paulo. Tá bom. A gente acha que já virou missionário, pregador, que vai fazer as viagens missionárias. Não. Porque ele vai subir para Jerusalém, o pessoal não vai aceitar, não vai acreditar nele. Ele vai voltar para Tarso, que é a cidade dele. Anos depois, a gente vai falar depois quantos anos depois a gente vai falar. E lá alguém vai lembrar, tem Paulo, lá vamos lá buscá-lo, que ele vai ser importante para o ministério. E aí que vai revolucionar todo o Novo Testamento praticamente, né? Ele vai ter problemas com Pedro. Sim. Ele vai ter problemas com Pedro. Pedro, no momento, vai falar assim: nossa, nosso irmão Paulo fala umas coisas que é difícil de entender. A cultura de Paulo era muito alta. Sim. A escola que ele tem com Gamaliel vai fazer com que ele entenda de todas as culturas existentes da época, gente. E os discípulos, quem são? Pescadores, humildes, não é? Por isso que Paulo vai dizer assim: eu vou baixar um pouco a minha régua de conhecimento para poder falar com vocês, para vocês entenderem. Mas lá no Areópago, quando ele vai estar em Atenas, lá, ele vai destrinchar os deuses gregos ali, vai dar aula de deuses gregos ali, cara, incrível, extraordinário. Mas assim, o nosso objetivo hoje é esse encontro que ele tem agora com Cristo, né? Assim como os outros tiveram. Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi ascenso aos céus novamente. É interessante que aquele já não é mais o homem aqui em terra, né? Na terra. Isso. Exatamente, ele continua sendo homem, Deus, perfeito. Mas é bem essa história mesmo. Mas ele também tem um encontro... Sim, com Cristo terrível com Cristo, né? Se choca contra Cristo ali, né? E aí tem toda a sua vida completamente modificada. Vai andar correndo, vai andar fugindo agora, vai apanhar bastante, vai sofrer bastante. Aquele que perseguia vai ser começa a ser perseguido. A moral que ele tinha com os judeus agora perde-se totalmente. Por isso que a gente falou, né? O encontro que ele tem com Cristo aparentemente parece que é ruim. Mas quando ele estiver já velhinho, quase morrendo, ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu sei o que me está preparado a partir de agora. Olha que incrível, né? O importante não é como você começa, é como você termina. E Paulo vai terminar de uma forma maravilhosa. A gente vai poder falar um dia só sobre Paulo, as viagens missionárias, para onde ele foi, para onde ele não foi, o que acontece com Paulo. Mas aí então a gente falou: Nicodemos, mulher samaritana, Zaqueu e Paulo. Alguns exemplos de pessoas que tinham a vida antes, quando se encontram com Cristo, vão ter uma vida completamente transformada e modificada. Mas acima de tudo, vão ser pessoas que vão ter esperança. O próprio Paulo vai dizer: aquele que tem expectativas somente para essa vida aqui é um miserável. Presta atenção: aquele que tem expectativas somente para essa vida é miserável. Nós precisamos entender. E a minha pergunta é: se você morrer hoje, o que vai ser? O que vai acontecer? Você tem esperança? Você tem expectativa? O que vai ser o além? Nós buscamos juntar tesouros aqui. Aí tem um homem, a gente falou, né, num dos textos, e está construindo muitos celeiros, porque está colhendo demais. Ele faz um monte de celeiros, fala: eu vou guardar um monte de coisa. Aí ele fala assim: louco, se nessa noite eu pedir a tua vida, o que você tem? Para quem ficará? Então, meu querido, a ideia é essa: é ter esse encontro com Cristo, mudar, metanoia, mudança de mente, metamorfose, mudar completamente e aí continuar vivendo. Sim. Perfeitamente, não vai parar não, mas aí tem uma expectativa do que vai ser depois. E o interessante, né, que assim, não se fala, pelo menos no meu conhecimento, tá? Talvez me corrija se eu estiver falando bobice. Conta. Mas assim, a Bíblia não fala mais sobre o que a samaritana fez, além daquele momento da cidade ali que ela contou para toda a cidade sobre o encontro com o Messias. A Bíblia não fala mais sobre a questão do que Zaqueu fez.
Zaqueu? Nicodemos, perdão. Também, os dois, né? Sobre, a não ser Paulo, né? Nicodemos também, quando Jesus depois de morto ele vai lá no corpo, pior hora do momento. Isso. Mas o legado que essas pessoas passaram. A mulher samaritana traz a cidade inteira. Isso mesmo. Após o encontro com o Mestre, com Jesus, é algo tremendo. Tremendo. E daí eu entro aí um pouco nisso que você falou sobre o cara que juntou muito para si. Perfeito. Louco que fará se eu pedir hoje a tua cabeça. Perfeito. E tava pensando só aqui, né? Isso mesmo. E a gente, o que a gente tem feito? A questão também é essa. Temos feito coisas aqui que ecoam para a eternidade? Isso ou mesmo. Só aqui? E quando fala eternidade, não é somente... Eu creio que nossas orações, nosso legado, nossa vida, quando a gente tem algo bom, chega aos céus com um cheiro agradável a Deus. Suave, perfeito. Isso. Então, assim, quando você fala eternidade, eu não digo somente céus no trono, mas eternidade a ponto de tocar outras pessoas. Perfeito. A ponto de fazer mudanças na vida dela. Perfeito. Das pessoas que nos cercam. Isso mesmo. É que nós, hoje, nós somos uma geração, então, se você pegar o rolo de fotos do celular das pessoas, tem mais selfie ou mais fotos das pessoas que nos cercam? Entendeu? Tem mais fotos minhas, porque eu sou mais importante do que as pessoas que estão ao meu redor. Olha a situação, né? As pessoas vão para a igreja hoje achando que Cristo, na verdade, é o meio delas conseguirem a coisa. Eu quero um emprego melhor, eu quero cura, eu quero salvação, eu não vou por causa de Cristo, não, vou simplesmente por causa de Cristo. Tá tudo errado, nada deu certo, eu não vou pedir, eu já tenho Cristo, já tenho mais do que eu precisava. Cristo é o suficiente. É o suficiente, é isso que eu preciso. Então nós, infelizmente, então assim, a última carta da última igreja, a igreja de Laodiceia, assim, eis que estou à porta e bato. Se abriram, entram. E está dizendo para a igreja, estou aqui do lado de fora. Quem que vocês estão cultuando aí dentro? Eles mesmos. É que é complicado, né? A gente vai em busca de algo e não do que leva a algo. Consequência. Isso mesmo. Exatamente. Por isso que ele fala assim, estou à porta e bato. E aí essa igreja de Laodiceia dizia que era rica, dizia que tinha todas as coisas. Ele fala assim, você é pobre, miserável, inútil. Se você não reconhecer isso, não dá certo. Ele fala assim, eu bato, se abrir, cearei contigo, você prepara a mesa para mim. Sim. E depois eu preparo a mesa para você. Cearei ele comigo, né? Eu cearei contigo e ele comigo. Então olha que incrível, né? É uma igreja que era rica, abastada, e Cristo estava do lado de fora da igreja. E às vezes está do lado de fora do nosso coração. A gente acha que está andando com Cristo, mas na verdade não estamos. Porque estamos pensando somente em nós, quando na verdade nós somos criados e feitos por Deus para os outros. Então assim, quando você está num palco, por exemplo, ainda tem um monte de pessoas, e quem que você vê? Você vê as pessoas, você não se vê. Nós não fomos criados para nos ver, nós somos criados para ver as pessoas. Se Deus quisesse que a gente se visse, a gente teria um olho para cá e um olho para cá, certo? Mas não, os nossos olhos são para ver as pessoas que nos cercam. Deus nos dá para que a gente possa contribuir, para que a gente possa repartir, para que a gente possa olhar um pouco mais para o outro. E, infelizmente, nós estamos um pouco hedonistas, né? Assim como temos os gregos, os corpos sarados, dos desenhos, eles cultuando a si próprios. Nós estamos tornando uma geração assim, eu quero para mim, eu. E esquece que a oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é me dá hoje, nos dá hoje. A igreja do primeiro século nos ensinou bastante, viviam em comum, tinham tudo em comum, é uma igreja que nos ensina muito a respeito disso. Talvez nós estamos perdendo um pouco disso, tá? Cada um por si. Sim. Literalmente, né? Que coisa, né? Nem era para entrar nessa opção, você que entrou. Desculpa. Mas é muito interessante, mais uma vez tentando voltar para o tema, o encontro com ele traz mudanças. É impossível ter um encontro com Jesus e não ter mudança. A gente é muito egoísta. Total. Muito egocêntrico. Total. Esquecemos. Mas o importante é a gente reconhecer. Quando a gente reconhece, a gente consegue mudança. Isso que é a parte boa, entendeu? Eu fui na igreja domingo.
hoje é sexta-feira. Fui na igreja domingo, ouvi uma pessoa lá e eu aceitei Jesus de novo, tá? Sempre, todos os dias. Só. E é interessante porque não é que eu sou o melhor, tá? E, por favor, meu Deus, eu reconheço o quão pecador eu sou e o quanto eu preciso de Jesus. Todos. Mas é toda vez que eu escuto um apelo, gente, toda vez que eu escuto a palavra, eu não consigo ficar sem aceitar novamente a Jesus. Eu não sei se, talvez eu esteja até falando errado, isso me corrige. Quando a gente mas isso, todas as vezes que a gente reconhecer como nós somos miseráveis, vai refletir nisso, não tem como não. Porque, gente, a graça é um negócio que... Porque ó, algumas pessoas, a gente julga que as pessoas são mais pecadoras que as outras, né? Sim, normal. Vamos colocar assim, um super pecador e um menos pecador. Coisa que nós colocamos. A gente imagina, esse aqui imagina que para ele foi derramado só uma gota de sangue. Uma gotinha já me limpou. Esse aqui teve se derramado um monte. Não existe isso, gente. Jesus derramou o seu sangue na cruz por nós, não é uma gotinha. Todos nós carecemos. Quando o Espírito Santo trabalha isso na nossa mente, e a gente entende quão miserável nós somos, quão totalmente dependentes nós somos, não foi uma gotinha por mim, para você foi um monte. Ele entregou a vida por nós. Ponto. Se eu não precisasse, ele não teria morrido. Não. Resolve aí, mandava o anjo Miguel lá. Não, Deus fala assim, agora se você que tá tudo certinho, morre lá em favor dos seus irmãos. Mas vamos pegar um anjo poderosão, bonitão, vamos morrer no lugar dele. O único capaz de pagar a conta foi o único Filho de Deus. Quando a gente começa a trabalhar esse assunto e entender, cara, miserável que a gente entende, cara, eu preciso de Deus todos os dias. E assim, nesse entendimento me fez... Boa, mas aí vamos lá. Pensando nisso, como a gente é miserável, olha só, não foi você que aceitou Jesus domingo. Ele me aceitou. Jesus te aceitou. Verdade. Não foi, eu não encontrei Jesus. Jesus me encontrou, porque o perdido estava eu. Então, vê como que muda toda a história. E assim, né, você falou em outros vídeos, procure, tá? O Elcio comentou assim, né, e que não é por mim, não é pra mim, mas é por ele, por meio dele e para ele. E é claro que ele fez pela vontade dele, né? Perfeito. Por amor. Por amor. Por amor. E dentro disso, gente, eu tenho passado por alguns tempos aí, eu creio que é por causa desse galo que a gente tem entregue aqui. Perfeito. O galo? Que galo? Tá no outro vídeo? Tá no outro vídeo, galo? Tá no outro vídeo, Tá no outro vídeo. Volta, assista, compartilha. Não tem uma nota de dinheiro que as pessoas falam que é um galo? Mas não é. Não é isso. Galo de verdade. Tem o porquê desse assunto. Verdade. Então, assim, eu creio que também é porque deste galo que temos entregue aqui, que as minhas atitudes têm sido diferentes. Isso que é o mais importante, né? Quando o pregador é modificado, né? Isso mesmo, porque assim, eu creio que vai servir para alguém isso. E se servir para um, já, show, joinha. Verdade. Mas isso tem mudado em mim também. Minhas atitudes, meu entendimento, meu pensamento estão, através de Cristo, estão refletindo nas minhas atitudes. Tudo que a gente fala fica martelando depois, né? Sim, não tem como, né? Não faz sentido também se ficar só aqui falando, aí, tá tudo certo. E continua na mesma vida medíocre. Exatamente, perfeito. Mas enfim, né, já me... Encontros com Cristo que modificam, e precisamos todos os dias ter esse encontro, esse reencontro com Ele, chocar de frente com Ele, explode tudo em nós. E eu creio que momentos difíceis no sentido de sendo impactados por Cristo, quando eu digo momentos difíceis, porque realmente ele nos faz refletir sobre a nossa vida diária, a ponto de ter mudança. Perfeito. Tanto que o Paulo, que a gente falou por hoje, porque ele fala assim: eu sei estar abastado, sei passar fartura, sei estar alegre, sei estar triste.
Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo trabalha sobre a vida dele ali. Ele esteve aqui, hoje ele está aqui. É exatamente esse círculo, né? Uma hora você está aqui, outra hora você está ali. Mas se estiver com Deus, meu amigo, com Cristo, não importa onde você vai estar. Se vai ser na fornalha, se vai ser na cova dos leões, se vai ser num casamento onde falta vinho. Ele conduzindo, a gente vai passar por todas as situações aí. A esperança vai nos manter de pé, vai nos manter firmes, né? E assim, o interessante é que eu tenho certeza que na cabeça de Paulo, em algum momento, deva ter passado, meu Deus. Humano, né? Da onde eu saí para onde eu estou indo. Humano. Mas eu tenho certeza também que no coração dele tinha algo queimando. Perfeito. A ponto dele dizer isso. Perfeito. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. E é quando ele fala. Desde agora está me reservado. E quando ele fala que a morte para mim é lucro. Perfeito. Então. Não, isso mesmo. Então, assim, eu creio que por mais crítica, por mais ruim, porque às vezes nem sempre é financeiro. Não. Às vezes pode ser saúde. Perfeito. Paulo, espinho na carne, Espinho morei na por carne, 3 vai vezes. saber o que Minha que é. graça te basta, meu amigo. Entendeu? Continua aqui. Então, assim, eu tenho certeza que quando a gente tem um encontro real com Cristo, independente da situação, algo vai queimar no coração ao ponto de você enxergar o alvo para onde você está indo. Olha, Andrew, nós somos um fusquinho. Jesus fosse uma carreta. De frente, alta velocidade. Você acha que vai acontecer com o fusquinho, meu amigo? Morreu. Não tem como. Não tem como continuar o mesmo. Não. Nem uma rodinha vai quebrar. Até porque o motor do Fusca é lá atrás, né? Ih, Ou seja, não tem como. cinto de barriga. Vai ser esmagado o cidadãozinho ali, não vai sobrar nada. Não, ele é muito maior. O velho homem morre. Ele é Aí muito que Jesus maior. fala com Nicodemos, um novo nascimento a partir de então, uma nova vida gerada agora pelo Espírito, né? Não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso que temos que buscar todos os dias essa luta. Isso aí. É isso aí. Encontros com Cristo. Encontros com Cristo. Esse é o tema desse vídeo. E vamos fazer um outro depois só sobre Paulo. Vamos. Que a história de Paulo é E esse vai ser um vídeo tremendo. Já fica um alerta aí já. spoiler. O próximo que vai subir depois desse vai ser sobre. Você quer saber mais sobre a vida do apóstolo Paulo? A gente vai poder falar tem bastante coisa aqui. Mas para você entender como começa, e aí, meu amigo, como termina. E aí, Elson? Fechamos por hoje? Pro nosso tamanho tá bom demais hoje, né? E para não perder o costume, né? Aquilo que é o encerramento de sempre, né? Para o alto e avante. É isso aí. Para você que não nos segue, Perfeito. comece a Se seguir. inscreve no canal aí, Isso. Quer saber quando subir um novo vídeo? aperta o sininho de notificação. É isso aí. E para você que quer entender e saber um pouco mais aí do que a gente falou, comenta. Perfeito. Comenta aí que a gente vai se sentir muito honrado Com certeza. em ver que você está aí, né? Querendo Você saber foi mais. até o final de todos os vídeos. Isso. E, gente, tamo junto aqui. Semanalmente aí a gente tenha vontade de subir um novo vídeo. Perfeito. Pode atrasar um pouquinho, mas a gente sempre vai estar aqui presente. Beleza? Maravilha. Deus abençoe. Segue aí, compartilha, manda para aquele teu amigo que você acha que vai gostar de querer. Vai gostar de querer. Boa. Vai querer saber um pouco mais daquele trecho. Compartilha aí, beleza, gente? Valeu, galera. Deus abençoe mais uma vez aí. Não se esqueça, busque um encontro com o Mestre. Tenha uma mudança de vida. Buscar-me-eis e me achareis. Isso, e faça diferença na vida do próximo. Amém. Deus abençoe.